Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição? Olá, eu sou Adriano Albuquerque Gomes, professor de filosofia, e estamos aqui para mais uma aula. Na aula passada, sobre o socialismo utópico, ficou uma pergunta no ar. Se alguns homens no passado se perguntaram o porquê de tanta exploração a ponto de surgir o socialismo utópico, se houve exploração, quem é que bancava essa exploração? Aí eu resolvi, para responder essa questão, gravar algumas aulas. E hoje a gente vai começar essa aula falando do feudalismo. O nosso objetivo aqui não é dar uma aula de história, é entender por que, quem é que está na cena, quem é que explora e quem é que é explorado, né? Vamos começar pelo feudalismo e a gente vai seguindo o curso da história para ver quem é que explorava e quem é que era explorado. Então vamos começar com o feudalismo, só lembrando que a intenção é responder a pergunta: quem banca a desigualdade entre os homens? Só antes de começar, eu vou pedir para vocês que estejam assistindo essa aula, seja aluno, seja pai, mãe ou outra pessoa que esteja assistindo essa aula, que deem like nesse nosso vídeo, nessa nossa aula, compartilhem, se inscrevam e divulguem o nosso canal, tá bom? Isso vai ajudar bastante. Mas não adianta nada você dar um like, você se inscrever e se você também não interagir. É muito interessante a nossa interação aqui. Você pode discordar do que eu falar, isso aqui é uma democracia, não é uma tirania. Bom, então vamos tentar responder essa questão hoje a partir do feudalismo. Vamos lá. Vamos começar entendendo a origem do feudalismo. A origem do feudalismo começa com a decadência do Império Romano. E como que foi a decadência? Por que o Império Romano ele decaiu? Ele entrou em decadência. Primeiro porque a economia que era baseada na escravidão, era um modo de produção escravista, foi entrando em crise por conta da escassez de escravos. Então, aí já é um ponto de crise, um ponto de decadência. Um outro ponto de crise, um outro ponto de decadência é a desestruturação do poderio militar. O Império Romano não pode sobreviver sem um poderio militar. Tinha um poderio militar muito forte, potente, muito prepotente também. Todo o império é prepotente, justamente porque ele é um império, ele quer conquistar cada vez mais. Isso é uma prepotência, Muito bem, então você tem a crise da economia escravista, a crise do poderio militar e, por terceiro, e talvez mais importante, são as invasões bárbaras dos povos germânicos. São povos vindos de vários locais do mundo que vão invadir o Império Romano. Então você tem esses três pontos, esses três fatores que vão colocar o Império Romano, o poderoso Império Romano, em decadência, em crise. Pois bem, vamos continuar. E quais são as consequências dessa decadência? Poderio militar fraco, economia escravista em crise e povos invadindo esse império. O que vai acontecer? Primeiro, os senhores, os grandes senhores ricos do Império Romano vão migrar, vão para o interior, vão para o meio rural, vão para o campo, eles vão morar no campo para se proteger das invasões. Depois, os pobres vão também para o campo para se proteger. Eles vão pedir proteção para os senhores. Os senhores vão dar proteção para esses pobres,
mas também não é porque eles sejam bonzinhos. Os senhores vão dar proteção para os pobres, porque os pobres vão trabalhar para eles no campo. É claro, né? E depois é o seguinte: os senhores no campo, os pobres trabalhando para os senhores. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Tá vendo que ao fundo tem esse casarão aqui, ó. Aí tem esses animais aqui e tem isso aqui é um servo. É um servo que está trabalhando para o dono dessa palacete aqui, desse palácio. Aqui do lado desse palacete, você tem um quadro representando Caio Graco. O Caio Graco, ele muito provavelmente, ele é um dos senhores muito ricos que vão migrar para o campo. Eles vão mudar para o campo para trabalhar, para se proteger das invasões, né? E aqui embaixo você tem um exemplo de plebeus que estão vindo de uma caça. Eles foram caçar, né, para se alimentar, né? Então, com esse quadro formado de senhores e plebeus, né, senhores e servos morando no campo, o que vai acontecer? Vai surgir um colonato. O colonato é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Um casarão, né? E os servos trabalhando para os senhores feudais. Isso é o colonato. É isso que é o feudalismo, é isso que é a origem do feudalismo, né? Então você tem os grandes senhores explorando e você tem os servos, trabalhadores, sendo explorados pelos grandes senhores. Agora vamos seguir, vamos finalizar. Pois bem, agora vem a grande questão, né? Afinal de contas, quem é quem? Então, quem é quem nessa história em que o Império Romano entra em decadência e senhores e servos vão para o campo? Pois bem, os senhores vão ser os grandes exploradores e os servos vão ser os grandes explorados, né? Vai haver essa luta entre servos e senhores. A gente não pode dizer que não havia um descontentamento. Claro que havia. Né? Havia um descontentamento. Quem é que se contenta em ser servo? Ninguém. Né? Ninguém se contenta em servir, simplesmente servir a um senhor, quando na verdade ele teria direito ao que ele está plantando, colhendo, cuidando de animais, né? Então havia toda uma produção muito grande dos servos, mas quem ficava com essa produção eram os senhores. Aí é claro que a divisão era 50%, alguns dizem que a divisão era 50%, mas tinha outros fatores para que os servos não colhessem bons frutos de suas produções. Por exemplo, tinha impostos, né? Impostos que fazia com que aquela divisão de 50% para o senhor e 50% para servo, na verdade, não fosse 50%. Né? Enfim, a situação do servo era uma situação muito precária, muito de descontentamento, e a nossa história de hoje é essa. Em todas as épocas, como aqui no feudalismo, havia quem explorava e quem era explorado. Aqui no feudalismo, quem é que explorava? Eram esses grandes senhores que saíram da cidade e foram para o campo. E quem é que era explorado? Também os pobres que saíram da cidade e foram para o campo. Né? Então havia esse embate entre servos e senhores no feudalismo. Por enquanto é isso. Nós terminamos por aqui. Peço mais uma vez que deem like nessa aula, divulguem, compartilhem, façam perguntas aqui no nosso canal, na nossa aula,
Então, de novo, eu sou Adriano Albuquerque Gomes e muito obrigado pela atenção, alunos, alunas, pais, mães ou quem quer que esteja assistindo essa aula. E, como eu sempre digo, tamo juntos. Valeu, muito obrigado. Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição?